Senhoras e senhores, muito bom dia. Vamos dar início ao segundo dia do primeiro encontro das entidades reguladoras, 10 anos da Lei de Quadro das entidades reguladoras, que futuro? Iremos iniciar com o painel sobre o tema Regulação da Aviação Civil em Portugal, que desafios? Chamo por isso ao palco a Presidenta da Autoridade Nacional da Aviação Civil, Tânia Cardoso Simões, o Presidente da RENA, Associação das Companhias Aéreas, António Moura Portugal, e o Dr. Luís Fonseca de Almeida. O representante da EASA, Agência Europeia para a Segurança da Aviação, Luís Cardoso Ribeiro, irá participar por via remota. Muito bom dia a todos. Antes de mais, para este segundo dia desta conferência que marca 10 anos da Lei Quadro das Entidades Reguladoras. O Dr. Francisco Assis, como está anunciado no programa, que fazia também parte deste painel, por razões pessoais, pede muita desculpa, mas não poderá vir, não poderá estar, mas eu creio que as instituições nacionais e o Conselho Económico e Social acompanham também esta reflexão que vamos fazer agora. O que eu proponho é começar com uma breve alocução sobre o que é a ANAC, a história da ANAC, que já é uma entidade com muita história, de facto, e muitos desafios para o futuro, muito rápida, prometo, e em seguida aquilo que se pretende, que é haver um debate e uma reflexão conjunta para que todos possamos melhorar. Vou então começar e depois novamente farei referência aqui aos nossos membros do painel. A ANAC e as instituições que a precederam, desde o Conselho Nacional do Ar, criado como sendo, curiosamente, o órgão permanente e único de estudo e consulta obrigatórios sobre todos os assuntos respeitantes à aeronáutica nacional, vejam, vão 94 anos, sobre todos os assuntos respeitantes a esta matéria, acompanharam a evolução do setor na aviação civil, de facto, já há mais, como referi, de 94 anos. Seguindo a tendência regulatória europeia e nacional, que é também a evolução daquilo que é a intervenção do Estado na economia. Assim, o setor manteve, como aliás os demais em geral, nomeadamente a nível nacional, até cerca do final dos anos 70, um modelo de regulação integrado com a própria operação. E isto traduzia-se, de facto, numa intervenção direta do Estado, já foi ontem referido aqui nesta conferência por várias vezes a evolução deste modelo. Esta intervenção traduzia-se no setor da aviação civil, em concreto, nas áreas do transporte aéreo, da gestão aeroportuária e da navegação aérea. Passou-se depois para uma intervenção de caráter indireto, enquanto Instituto Público, e incorporando o Estatuto da Autoridade Reguladora Independente em 2013 e, mais concretamente, em 2015, com a aprovação dos respectivos estatutos, verificou-se, de facto, uma viragem. Uma alteração que tem vindo a ser seguida por vários reguladores europeus e que representa a tendência marcada, nomeadamente, pelo próprio regulador europeu, a EASA, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, que também tem efetuado uma integração progressiva de funções, nomeadamente nas áreas das novas formas da mobilidade aérea, como, por exemplo, os veículos não tripulados, e também na área da sustentabilidade da aviação. A alteração estatutária, traduzida na criação da ANAC como autoridade reguladora independente, permitiu uma flexibilidade na respectiva gestão, em especial em matéria de recursos humanos, que se tem traduzido num reforço progressivo da capacitação da mesma como regulador técnico e económico de reconhecimento internacional. Apenas com este estatuto e com as sinergias inerentes à integração das diversas competências, conseguiu colmatar as necessidades existentes, tendo, em consequência, reforçado o seu quadro, passando para 300 colaboradores já em 2023. Os seus recursos humanos e a sua elevada especialização e qualificação estão na base da afirmação deste regulador, do Regulador Nacional da Aviação Civil, sendo absolutamente necessário salvaguardar um contínuo reforço para que tal não seja posto em causa. Porque são efetivamente essas pessoas, com elevadíssima competência técnica e conhecimento especializado do setor, que permitem à ANAC desenvolver a sua missão dia a dia, dando uma resposta independente e imparcial, previsível e uniforme, dialogada e participada, nomeadamente com os seus regulados, proporcionadora de uma necessária confiança por parte de todos os que operam nos vários mercados da aviação civil. Num setor em que a regulamentação e a regulação são hoje, sobretudo, de caráter europeu,
constituindo um corpo autónomo de normas, a intrincada inter-relação das várias áreas de intervenção é um constante desafio organizacional, cujo mote, como já referi, é o da melhoria contínua na resposta aos stakeholders da ANAC. As competências são várias, são complexas, interligadas, constituindo um desafio para o regulador assegurar a coordenação necessária a uma resposta concertada nas suas várias áreas. Nomeadamente, tendo presente uma visão holística dos vários operadores, que permite efetuar uma melhor avaliação de risco, inerente, obviamente, à operação de cada um, e, do seu próprio ponto de vista, obter também uma resposta integrada e coerente. Tudo em prol da segurança da aviação civil e também do seu desenvolvimento. Efetivamente, e a título de exemplo, a resposta ao piloto que pretende um averbamento das qualificações na sua própria licença e a inerente obtenção de um certificado médico são indissociáveis da supervisão efetuada à organização de formação, que esteve na sua base e que, por sua vez, está intrinsecamente ligada ao próprio operador, que também é seu operador, e cuja operação implica a permanente coordenação com as áreas da aeronavegabilidade e da manutenção. A título de exemplo, estas, por exemplo, também mantêm um diálogo permanente com a regulação económica, que é determinante para a robustez financeira. E porquê é que controlamos a robustez financeira? Porque tal é absolutamente necessário para a segurança. Acresce também que, através das informações recolhidas no âmbito da área transversal da segurança operacional e das próprias reclamações dos consumidores, nós retiramos informação útil para a própria avaliação de segurança. São um elemento contributivo para essa realização de uma avaliação de risco que se impõe consolidada, sendo feita também por equipas conjuntas das várias áreas, no sentido de assegurar o maior nível de segurança operacional possível, com o mínimo de impacto possível para o operador. Sendo também a proteção dos consumidores um vetor e um valor essencial na atuação da ANAC, verificou-se um reforço na resposta às mesmas reclamações, tendo as mais de 13.000 recebidas em 2025 sido tratadas em paralelo com uma taxa dos pendentes superior a 90%. Mas não nos ficamos por aqui. A regulação técnica, económica, social e ambiental necessárias ao acompanhamento das infraestruturas aeroportuárias e à gestão aeroportuária e navegação aérea, também esta relacionada com a componente do treino, bem como a área de security, são exemplos de uma atuação que apenas por um regulador integrado e independente podem ser levadas a cabo com sucesso. Ainda no âmbito da cooperação técnica, a ANAC tem promovido a disseminação de boas práticas no âmbito das suas congêneres dos países de língua oficial portuguesa, que têm vindo a adotar um modelo regulador independente integrado, que é a prova do sucesso deste modelo que foi criado por esta lei de há 10 anos atrás. Assim, é justamente esta capacitação referida que permite afirmar a independência do regulador, traduzida em decisões que às vezes não agradam a todos, nomeadamente aquelas que são as referentes às taxas aeroportuárias, à obrigação de fornecimento de pontes telescópicas e a outros processos, como violação de slots, nomeadamente para a proteção do ruído e bem-estar das populações. Mas isto atesta a sua atuação neutra e imparcial, quer face aos seus regulados, quer face ao Governo. É, de facto, para a ANAC bem clara a separação entre as funções de regulamentação, regulação, supervisão, licenciamento e também as sancionatórias. Intrinsecamente ligadas, mas, por outro lado, bem diferenciadas das funções políticas, que são da competência do Governo, que a ANAC apenas coadjuva, dando ou transmitindo o seu conhecimento técnico como apoio à decisão política para bem-estar geral. Se é certo que em anos transados se verificaram, de facto, ataques à independência dos reguladores em geral, nomeadamente traduzidos na imposição de autorizações para contratação e realização de despesa, em 2023, portanto, este ano corrente, parece ter sido reconhecida a necessidade de alteração e eliminação deste tipo de autorizações. Efetivamente, isso reforça a independência da regulação como um todo. No entanto, tal como foi dito ontem nesta conferência, esta não é uma solução permanente, na medida em que a Lei Quadro, não sendo uma lei de valor reforçado, esta limitação pode ser reposta, o que não deve acontecer. E, portanto, esta mensagem era muito importante deixar nesta que é uma reflexão sobre todos os reguladores. 10 anos passados, de facto, pode dizer-se que a Lei Quadro potenciou, em Portugal e no setor da aviação civil em especial, uma atuação mais competente, mais previsível, mais aberta, mais cooperativa, coerente, proporcional e inteligente. Pronta para abraçar os desafios e
eventualmente até com mais contribuições novas, como as da inteligência artificial, os novos desafios que advêm deste futuro, que nós não conhecemos, mas, sobretudo, trouxe imparcialidade e independência. Portanto, termino sublinhando o impacto positivo desta lei-quadro, nomeadamente neste setor, e referindo que se os mecanismos que estabeleceu para a salvaguarda de uma melhor regulação podem ser melhorados, e o podem, que se assegure que não há retrocesso, para que juntos continuemos a voar cada vez mais alto. É esta a mensagem que queria deixar em nome da ANAC, como mote da nossa primeira reflexão, lançando já de imediato as perguntas aos nossos membros do painel. Obrigada. É verdade que se calhar não é preciso grandes apresentações, mas eu gostaria de fazer uma nota um pouco mais extensa sobre os currículos dos membros do painel aqui presentes. E se calhar começava pela minha esquerda, pelo Dr. Luís Fonseca de Almeida, que, como já referi há pouco, foi tudo ou quase tudo na aviação. De facto, o Dr. Luís Fonseca de Almeida, licenciado em Economia, tem uma longa carreira na aviação civil, tendo começado na Direção-Geral da Aeronáutica Civil e tendo exercido funções como Presidente do Instituto Nacional de Aviação Civil, o INAC, portanto, nosso antecessor, tendo sido Presidente da Conferência Europeia da Aviação Civil, da CEAC, e Diretor da Representação Regional da ICAO para a Europa e Atlântico Norte. Atualmente é consultor no setor, em resultado de todo o conhecimento adquirido, que irá hoje partilhar um pouco connosco. O Dr. António Moura Portugal, advogado, sócio da DLA Piper, à BBC, onde coordena também a prática da aviação da sociedade, é também advogado e diretor executivo da RENA, da Associação das Companhias Aéreas de Portugal, há mais de 15 anos. E por isso representa de alguma forma aqui também a visão dos nossos stakeholders, que nós consideramos muito importante para que podemos melhor responder àqueles a quem servimos. Foi assistente também na Faculdade de Direito de Lisboa e coopera ainda com esta universidade e com a Universidade Católica como docente convidado. E é também autor de várias publicações e artigos científicos sobre aviação. O Dr. Luís Cardoso Ribeiro, a quem cumprimento, agora um pouco mais à distância, agradecendo a disponibilidade para estar presente, é um perito da Agência Europeia para a Segurança da Aviação Civil, a EASA, e combina nas suas áreas de formação, curiosamente, a engenharia mecânica e o direito. Tendo, por isso, e em resultado desta formação, tendo desenvolvido atividade profissional na TAP, na KPLM, no Ministério dos Transportes dos Países Baixos, sendo atualmente perito sénior, como referido, em EASA, da qual é representante junto às instituições europeias em Bruxelas, tendo ainda sido conselheiro junto do Governo Federal da Bélgica. Muito bem-vindos e muito obrigada, e sem mais delongas, atenta a esta história que já referi, acompanhando, no fundo, o modelo da regulação em Portugal, perguntava, tendo vivido e acompanhado momentos diferentes, em perspectivas diferentes, nacionais e internacionais, que marcos é que consideram ser de sublinhar relativamente à evolução da regulação em especial na aviação civil em Portugal e a nível europeu, no fundo, que desafios é que consideram que foram vendidos não terão sido, nos últimos 10 anos. Se calhar começava pelo Dr. Luís Almeida, seguidamente o Dr. António Moura Portugal e depois, no fim, se calhar, vamos mais à distância, Dr. Luís Cardoso Ribeiro. Muito obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à Presidente da ANAC a amabilidade que teve para me convidar hoje e dizer-lhe que estou aqui com todo o gosto, apesar de, nos últimos anos, já ter uma vida mais tranquila e estar relativamente afastado da vida ativa. E quando me dirigiu o convite, tentei esquematizar algumas ideias para aqui vos deixar, fruto da minha, como disse, longa experiência do lado do regulador da aviação civil, quer a nível nacional, quer a nível regional,
quer a nível internacional. E começava por ir ao ano de 44, quando, pela primeira vez, se criou uma estrutura para organizar em Portugal o setor da aviação civil. Depois do Conselho Nacional do Ar, que, como sabem, não englobava apenas a aviação civil. Portanto, esta estrutura, que chamava-se Secretariado da Aviação Civil, apareceu em 44, em 22 de setembro. Ou seja, muito próximo da criação do grande instrumento jurídico internacional, que é a Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, que nós abreviadamente chamamos de Convenção de Chicago, precedida de uma conferência durante uma semana. De facto, a Convenção é um marco, talvez o marco mais importante em termos de organização da aviação civil internacional. A Convenção criou a ICAO, que eu servi durante praticamente 9 anos. Tem hoje uma série de anexos, são 19, com um conjunto de normas e práticas recomendadas que cobrem praticamente todos os aspectos da aviação civil internacional. Desde logo, define princípios, define objetivos, apresenta na própria Convenção alguma regulação de natureza económica, o que é difícil, como devem calcular, de atingir, sobretudo naquela altura, com países com interesses muito divergentes, mas, sobretudo, a Convenção é de natureza técnica e cobre, como disse, os diferentes aspectos da aviação, desde os aeroportos, a meteorologia, as próprias marcas de nacionalidade, as comunicações, etc., etc. É praticamente uma bíblia do setor. Passados estes anos todos, já houve quem quisesse propor alterações à Convenção, e o resultado foi que não tiveram êxito. A conclusão que chegou que a Convenção, apesar de tudo, continua atual. E é atual porque a organização que foi criada naquela altura, que é a ICAO, a Organização da Aviação Civil Internacional, tem um conselho e tem uma comissão de navegação aérea que o conselho tem um assento permanente e, portanto, estão regularmente a produzir os standards de que a aviação internacional precisa. Portanto, é uma máquina bem montada desde 44. E eu penso que 2 anos depois, ou seja, em 46, para tentar dar resposta um pouco até à própria Convenção, porque os diferentes países que a assinaram assumiram compromissos internacionais, foi criada no nosso país a Direção-Geral da Aeronáutica Civil. E a Direção-Geral da Aeronáutica Civil, que teve na sua liderança pessoas importantes, como o general Humberto Delgado, por exemplo, a Direção-Geral da Aeronáutica Civil cobria tudo, desde os aeroportos, a navegação aérea, etc. Tinha um modelo, portanto, onde cabia tudo. Mas, como eu referi, eu julgo que a ideia era dar resposta àquilo que a Convenção prescrevia. Seguia-se um período longo de grande desenvolvimento da aviação civil. Eu diria que, em primeiro lugar, até final dos anos 70, e esse desenvolvimento foi muito acelerado com a chamada desregulamentação nos Estados Unidos da América e depois, a partir de 1 de janeiro de 93, na União Europeia. Mas, um pouco antes da liberalização, que já por si era também um marco importante, em Portugal foi criada a Direção-Geral da Aviação Civil, que substituiu a Aeronáutica Civil. E eu julgo que
o modelo encontrado nessa altura, na minha opinião, estava errado. Foi também criada a ANA e, neste aspecto, eu julgo que bem, muito bem, porque pela primeira vez foi dada a uma empresa a responsabilidade de gerir as infraestruturas, nomeadamente aeroportuárias e de navegação aérea, com receitas próprias, portanto, completamente afastada da administração central. Mas, voltando à Direção-Geral da Aviação Civil, que é isso que nos interessa aqui, a Direção-Geral da Aviação Civil, em 25 de julho de 79, foi criada, mas com um conjunto de atribuições, de competências muito diminuta, e que gradualmente levou ao esvaziamento das suas competências como autoridade de aviação civil, à falta de recursos, quer financeiros, quer recursos humanos, e o que conduziu naturalmente é que a do exterior Portugal começasse a ter avaliações negativas fruto das auditorias externas que nos faziam. Portanto, este aspecto que eu referi nesta data, julgo que, na minha opinião, foi muito negativo e fez-nos marcar passo durante muito tempo. Ao contrário do que era sugerido pela grande mudança que ocorria nos mercados mais importantes da aviação, que é o norte-americano e a Europa, com a chamada liberalização. Porque a liberalização implicava várias coisas, sobretudo o reforço da regulação técnica, que já aqui foi referida pela Presidente da ANAC. E uma Direção-Geral da Aviação Civil depauperada, que não era respeitada no setor, com pessoal desmotivado, mal pago, com uma série de problemas, criou, de facto, um grande embaraço até ao país, porque a imagem que se passava, nomeadamente para as instituições internacionais, era má. E era má, eu recordo-me das auditorias que nos foram feitas pela FAA, a Autoridade de Aviação Civil Americana, a própria ICAO, que, como sabem, também audita os Estados, e, portanto, o país não tinha que passar por essa situação. E foi então que surgiu, imaginem, cerca de 20 anos depois, só 20 anos depois, portanto, muito tarde, o INAC. O INAC foi criado em 15 de maio de 98 e, em boa hora, foi criado. E no INAC, a nova Autoridade de Aviação Civil, foram concentradas todas as competências da autoridade. Também foi reformulada a ANA, que já vinha atrás, e que deu origem a 2 prestadores de serviços. A ANA, para gerir os aeroportos, e a NAV, tal como temos hoje, para fazer a gestão da navegação aérea. E este movimento, na minha opinião, foi, de facto, muito correto, porque separou as funções de supervisão e de regulação da prestação de serviços, e isto em conformidade com as tendências e as recomendações internacionais. Nesta altura era ministro o engenheiro João Cravinho. Eu julgo que ele tinha um background de planeamento e talvez isso tivesse ajudado a tomar esta decisão que, na minha opinião, foi uma visão estratégica correta. A seguir, sabem exatamente o que se passou com o INAC-IP, que foi praticamente a mesma coisa, e finalmente aparece a ANAC
com o Estatuto de Autoridade Reguladora Independente, estatuto esse que era almejado há muito tempo pelo próprio INAC. Eu lembro-me que o Instituto Nacional de Aviação Civil, 10 anos antes, propôs este mesmo estatuto ao Governo. Infelizmente, é um governo que durou pouco tempo, o governo do Dr. Santana Lopes, e a proposta ficou na gaveta e só veio a ser ressuscitada e a ser aprovada 10 anos mais tarde. Portanto, julgo que aqui houve algum atraso que prejudicou, naturalmente, a autoridade, uma vez que a experiência mostrava que a autoridade tinha algumas debilidades, sobretudo porque não tinha autonomia administrativa e financeira que era importante para levar a cabo a sua missão. E reparem que a autoridade, neste caso a ANAC, tem um papel crucial no setor. É o garante da segurança da aviação civil. É o garante do cumprimento de mais de 12.000 estándares internacionais. É o garante da aplicação dos vários planos globais do setor, quer os relacionados com safety, quer com a security, quer com o plano global de navegação aérea. E isto não é pouco, como devem imaginar. Eu sei que o tempo não é muito, mas queria terminar dizendo só mais o seguinte. A ANAC colabora diretamente com várias organizações internacionais, porque é toda uma equipa, é todo um sistema, não é, desenhado a nível internacional, regional e nacional, que engloba a ICAO, a União Europeia, através da Comissão, da própria EASA, vamos aqui ter um colega a falar sobre isso, o Eurocontrol. Estes são os principais parceiros da ANAC, externos, no âmbito da regulação. E chegados aqui, julgo que depois de um longo e árduo caminho, acho que não pode haver hesitações, não podemos retroceder. E é um pouco com este ânimo da minha parte que eu aqui vim, no sentido de ter esperança de que no futuro o modelo atual da ANAC não volta para trás e o país não volta a ter os problemas e os sobressaltos que teve no passado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada. Muito obrigada. É de facto importante nós termos bem presente toda a história que nos trouxe até aqui, com as suas vantagens, naturalmente com as suas dificuldades. Dr. António Moura Portugal, numa experiência que é certamente diferente, o que nos traz como marcos principais? Não sei se está a funcionar, sim. É seguramente, e muito obrigado, Sra. Presidente, pelo convite também. Felicito a Sra. Presidente da AMT pela iniciativa, muitíssimo oportuna, de estar a discutir tantos e tão bons setores e os demais presidentes das entidades reguladoras aqui presentes hoje também. Do meu lado, enfim, não com a eloquência nem com a riqueza da exposição do Dr. Luís Fonseca, porque de alguma forma ilustrou neste momento a riquíssima história da ANAC atual e, portanto, como herdeira destes 94 anos de muito brilho internacional, e esta é uma nota que eu gostaria de destacar, porque, enfim, nós vamos estando presentes em alguns fóruns e em muitos sítios, é bom sentir e elogiar e ver que exportamos muitíssimos quadros de elevada qualidade para as variedíssimas organizações internacionais. Eu acho que isso é um motivo de orgulho. Mas dizia eu que, pelo meu lado, a experiência será, ou o testemunho será necessariamente o do regulado. É nessa qualidade que aqui estou hoje e, por isso, ao desafio que me foi lançado dos marcos de desenvolvimentos, eu peço desculpa, mas escolhi um episódio traumático.
e escolhi um episódio traumático, e já lá vou, primeiro por achar que poderá dizer um bocadinho mais à audiência, por ser partilhado também noutros setores, e por outro lado porque ilustra a importância de ter um regulador preparado, um regulador atento e um regulador com capacidade para perceber os assuntos e as tecnicalidades próprias deste setor. Portanto, se a Sra. Presidente me permitir, farei aqui a exposição, naturalmente, pedindo-lhe desculpa pelo tom de lamúria, enfim, e apelo que faço, porque é um processo que ainda está ongoing e, portanto, ainda está vivo. E eu remonto a 2012 e remonto também quando, em simultâneo, é apresentado o pacote de privatização da ANA Aeroportos e, em simultâneo, a alteração do quadro legal e do modelo regulatório para o setor aeroportuário. E isto, voltando um bocadinho atrás, em 2007, 2008, num processo debatido, num processo discutido, ponderado, fez-se uma grande alteração do quadro legal. E o quadro legal para o setor assentava, na altura, numa regulação por incentivos, assentava num modelo cristalizado e plasmado na lei, com princípios claros, princípios ao nível da fixação das taxas, cobertura de custos, transparência, com um processo de fixação do valor das taxas feito pelo regulador, então a INAC, e em que a aeroporto e stakeholders participavam. E, portanto, tudo isto estava em funcionamento e em 2012, sem consulta pública, sem qualquer tipo de anúncio, bem sei no contexto da Troika, mas em simultâneo é apresentada não só a privatização e a venda da ANA, até então pública, mas também este modelo. E a mudança surpreendeu pela negativa. Em primeiro lugar, porque se passou de um modelo plasmado na lei para um modelo plasmado num contrato e num anexo a um contrato que demorou a ser conhecido. Em segundo lugar, porque se passou de um quadro legal com princípios, com garantias para os regulados, para um quadro que não era legal e de total e absoluta liberdade para o concessionário fixar o valor das taxas até um determinado cap ou limite. Em terceiro lugar, porque ao arrepio daquilo que são os bons princípios da ICAO, de ter uma prudência, um balanceamento entre aquilo que é o negócio dito AR e o negócio comercial, e de haver aqui também esse equilíbrio, o modelo português apresentava uma característica de dual till. O que é que isto significa? Que o negócio AR ou o negócio comercial é uma coisa, o lado da AR é outra, e, portanto, um princípio de cobertura de custos separada e segregada. E, finalmente, a fixação do valor das taxas ficou e foi feita pelo concessionário com uma intervenção muitíssimo limitada por parte do regulador. E, portanto, foi este o estado de coisas. Eu recordo, e se me permitirem, cito aqui as palavras do Dr. António de Sousa, que presidiu a Comissão de Acompanhamento da Privatização da ANA na altura, e que diz, o presente, e passo a citar, o presente processo de privatização foi acompanhado de uma desregulação legal dos aspectos económicos do serviço público aeroportuário. No seu lugar, surge uma regulação económica de índole meramente contratual, vertida num anexo 12 do contrato de concessão, com um conteúdo aparentemente mais favorável à concessionária, designadamente em Lisboa, e em especial no que toca aos próximos 10 anos. E, portanto, eu trago aqui este exemplo, porque os anos que se seguiram, e que alguns são do conhecimento público, foram anos de grande dificuldade para os regulados. Porque, por um lado, o novo dono da concessionária, e fazendo uso de uma prerrogativa, fazendo uso, no fundo, dos direitos que tinha, começou e subiu de forma exponencial as taxas aeroportuárias ao longo dos anos. Os regulados, enfim, tentavam, dentro do limite e do espartilho em que estavam, queixar-se deste valor. Não havia diálogo, não havia debate, e a ANAC, esvaziada também nos seus poderes, fruto da alteração do quadro legal, pouco poderia fazer. E, portanto, foram anos de muita reclamação dos regulados, foram anos de pouca atuação e,
minha opinião pessoal, de alguma interpretação até um pouco conservadora daquilo que poderiam ser os poderes de regulação na altura da ANAC. E, portanto, foi este, no fundo, e é este caso que tenho aqui para ilustrar, porque foi um processo enfim, que envolveu um conjunto de queixas também à União Europeia e, paulatinamente, assistiu-se também aqui a uma alteração do estado de coisas. Essa alteração foi provocada não tanto por mudanças de quadro legal, mas sim pela percepção de que é necessário existir equilíbrio, é necessário existir ponderação. Sobretudo, e este é o ponto fundamental, que é partilhado pelo setor e neste setor, que é o acesso à infraestrutura. E o acesso à infraestrutura é essencial para um regulado. É essencial que seja feito não só num quadro de liberdade, num quadro de não discriminação, mas também num quadro de balanceamento, num quadro de moderação do ponto de vista financeiro, de modo a que não seja excessivamente oneroso. E de modo a que também quem gere a estrutura, o operador monopolista, também tenha aqui limites, também tenha aqui, no fundo, e lhe sejam impostos, quer em termos de investimentos que tem de fazer, quer em termos também da fixação, enfim, das prioridades que tem de fazer entre, repito, aquilo que é a infraestrutura em si e aquilo que é o lado comercial. Felizmente, este estado de coisas alterou-se e, portanto, em termos de desenvolvimentos, foi com muita, enfim, satisfação que vimos um reinterpretar, sobretudo a partir de 2021, do papel da ANAC, uma assunção de um papel fundamental neste estado de coisas, que é o papel de árbitro, um papel, no fundo, ativo, um papel de quem intervém, de quem questiona, de quem obriga a fundamentar. Enfim, as coisas são o que são, não estão perfeitas, mas pelo menos o sentimento geral, e daí a eleição, no fundo, deste episódio como o marco daquilo que para nós foi e começou como regulados, começou como um processo com alguma titubeância, um processo com alguma incerteza e com alguma preocupação por parte dos regulados, mas que, enfim, acabou com preparação, acabou com intervenção de um regulador preparado a escrutinar e a colocar o dedo na ferida e a obrigar também, neste caso, a que haja uma boa fundamentação daquilo que se quer. E, portanto, termino dizendo que, não obstante haver um campo enorme para atuação por parte da ANAC, quer no âmbito da regulação técnica, que foi aqui bem ilustrado, quer no campo também da regulação da concorrência, na parte, no fundo, que lhe está alocada, em cooperação com a Autoridade da Concorrência, mas, sobretudo, e aqui no campo da regulação económica, foi e será, se calhar, onde sentimos essa necessidade e, repito, necessidade que passa por uma atuação não só efetiva, como também preparada, porque há aqui muita assimetria de informação, há aqui muita complexidade e, portanto, só se consegue fazer essa arbitragem, essa intervenção com um corpo de pessoas muitíssimo bem preparadas e que possam fazer, no fundo, esse contraponto ao outro lado. E por aqui termino nesta primeira intervenção. Muito obrigada, Dr. António Moura Portugal. É com gosto que nós ouvimos também os desafios, porque também com eles aprendemos. E devo dizer que esses desafios são comuns ao próprio regulador. Relativamente à relação entre, se calhar, essas dificuldades e o modelo regulatório, se calhar era importante explorarmos isso, talvez na próxima questão, mas, entretanto, passava já a palavra ao Dr. Luís Cardoso Ribeiro, a quem agradeço também a presença, e, Sr. Doutor, perguntava-lhe que marcos identifica nesta evolução do modelo regulatório muito potenciado pela Lei Quadro. Muito obrigada. Doutora Tânia Cardoso Simões, muito obrigado por o convite. Eu também quero cumprimentar os meus membros do painel também e, claro, a todos os presentes. Muito obrigado por o convite e lamento não poder estar fisicamente presente em Lisboa, mas tinha outros compromissos já anteriormente agendados. Como já referido por o Dr. Luís Almeida e por a própria doutora Tânia, a Autoridade Nacional da Aviação Civil é uma pessoa coletiva de direito público, com natureza de entidade administrativa independente, dotada de autonomia administrativa e financeira e com um património próprio. Questão muito importante, já posso dizer que é um modelo muito moderno neste momento no seio da aviação civil e dos reguladores a nível europeu.
uma só autoridade, designada como autoridade competente, e também em relação à IASA e às instituições europeias e internacionais, no contexto europeu. Quero frisar também no contexto regional, já frisado também por Dr. Luís Almeida, Portugal, ou ANAC, como membro da Conferência Europeia da Autoridade de Aviação Civil, ECAC, ou seja, para além da União Europeia. Foi também, durante todos estes anos, uma forte presença nessa área. Claro, internacionalmente, na ICAO, a Agência das Nações Unidas, baseado já, como explicado por o Dr. Luís Almeida, da Convenção de Chicago. Agora, mais concreto, referente à estrutura da organização ANAC e também no contexto europeu relacionado com outras autoridades da aviação civil europeia. Marcante é a introdução do sistema de gestão de segurança da aviação civil por parte da ANAC, baseado no regulamento da União Europeia, na aviação para a aviação civil, no sistema de qualidade, sistema de análise de risco, etc. Muito bem introduzido durante os anos. Tendo também a autonomia administrativa, que é muito importante, ter a capacidade para recrutar quadros qualificados em pé de igualdade com a indústria e poder uma qualificação contínua. Outra coisa muito importante também foi a separação de supervisão e execução, ou seja, em caso de não cumprimento de requisitos. Porém, olhando para a dimensão e leque de atividades dentro de uma aviação civil, não nomeadamente só a ANAC, atribuições aos vários departamentos podem ser ainda mais consolidados. Beneficiar de conhecimentos técnicos existentes e seja aproveitar as sinergias também. Mas isso vou discutir mais, vamos apresentar mais em segunda parte, quando se falar dos desafios. Várias outras congêneres europeias introduziram um modelo de auditorias e implementação do regulamento num só departamento e execução separada na parte jurídica. Em conclusão, a separação de atribuições de competências resultou em fragmentação e perca de conhecimentos. No caso, atribuir diversas competências a diferentes organizações dentro de um Estado. Um só ponto de contacto, clareza para a pessoa e a organização regulada, como está a ser feita por a ANAC, é primordial. Isto também é um modelo muito promovido dentro do seio IASA, como já foi traçado pelo Dr. Luís Almeida, o historial desde a criação da Convenção de Chicago. Inicialmente criada as Autoridades Conjuntas de Aviação Civil, Joint Aviation Authorities, com dito Tratado de Chipre, em 1992, onde Portugal participou também e foi membro da Joint Aviation Authorities. Mais tarde evoluiu para uma agência europeia, da União Europeia, a dita IASA, que foi estabelecida em 2003 e foi toda a transferência de regulamentos ou de standards já existentes que tinham que haver ser transformados numa lei nacional, passou a ser um regulamento europeu com vínculo direto, que foi uma boa evolução, penso também, na altura, para o INAC e mais tarde para a ANAC. Finalmente, um papel importante da ANAC em relação também do Programa Nacional de Segurança Operacional, de acordo com os requisitos da ANAC 19, outro marco importante também desenvolvido e com bastante sucesso também fora de Portugal, como exemplo para outros países, nomeadamente os países de língua portuguesa. O modelo atual, a ANAC, é um modelo moderno, em relação também a outros Estados membros, e que serve de exemplo para, como recentemente, eu fiz um trabalho no governo belga, onde eu usei o modelo ANAC, o modelo de gestão ANAC como exemplo. Foi numa nota breve, mas foi estes os desafios que identifiquei e que a ANAC está a um bom caminho e que
com a sua Presidente e com todo o staff da ANAC, os meus parabéns. Muito obrigada, Dr. Luís Cardoso Ribeiro. Nós cumprimos slots na aviação e, portanto, queremos cumprir o tempo. Dava 3 minutos, olhámos para o passado, para a história e para a experiência, mas era muito importante identificarmos quais os principais desafios. E, portanto, eu desafiava justamente os membros do painel a identificarem os grandes desafios que se avizinham às entidades reguladoras, em especial enquanto modelo, e à ANAC, em especial enquanto regulador da aviação civil. Se calhar pela mesma ordem, exato. Bom, vou tentar ser mais breve do que fui na primeira parte e da minha reflexão eu diria o seguinte: em termos de desafios para a Autoridade Nacional de Aviação Civil, penso que é necessário ouvir e consultar com maior atenção os diferentes stakeholders do setor, que todos nós sabemos pretendem uma autoridade cada vez mais eficiente. Temos aqui o representante de alguns, uma autoridade mais célere e prestigiada. Isto é um desafio permanente e é bom ter isto em mente. Naturalmente que há sempre margem para melhorar a gestão da segurança operacional ou da segurança em geral na aviação civil. Também é um desafio permanente e, aliás, a ICAO, no seu primeiro objetivo estratégico, está lá, safety. Safety first. A ANAC nunca poderá abandonar este desafio de melhorar a gestão da segurança. Julgo também que, mais recentemente, é necessário, é recomendado que se preste mais atenção ao impacto da security na área de safety. E estou-me a referir aos problemas de cybersecurity, perdão. Um outro desafio, e que tem a ver, por exemplo, com zonas de conflito, ou espaço aéreo congestionado, tem a ver com a otimização da coordenação e cooperação civil-militar. No nosso país, julgo que há muita margem para isso, para melhoria nessa área. Pensando nas novas tecnologias e conceitos, como aqui já foi referido a inteligência artificial, isto vai colocar grandes desafios a todo o staff, todos os quadros da autoridade. Julgo que novos conceitos operacionais e modelos de negócio, como aeronaves completamente autónomas, viagens aéreas sobre zonas urbanas, por exemplo, para entrega de encomendas, é um novo desafio. A propulsão elétrica e híbrida das aeronaves, as chamadas aeronaves de descolagem e aterragem vertical, prevê-se um grande desenvolvimento nesta área entre 2030 e 2040, e isto coloca questões sobre os requisitos de regulação das aeronaves, do licenciamento de pessoal, do respectivo pessoal, manutenção, etc. Dos chamados vertiports, e isto tem muito a ver com o design destas infraestruturas e, em particular, para a ANAC, a sua certificação. E ainda a chamada Advanced Air Mobility, com drones e airpads, todas as questões de segurança que isto envolve, quer dentro do mesmo país, quer entre vários países. E por último, mas não menos importante, julgo que a ANAC, julgo que esperamos todos nós, vai ter um grande desafio em breve, que será a certificação do novo aeroporto de Lisboa. Portanto, isto requer liderança forte, profissionalismo, recursos adequados, autonomia e independência, e julgo que o estatuto que atualmente a ANAC tem pode servir este desiderato. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Luís Almeida. Temas candentes, de facto. Dr. António Moura Portugal. Bom, do meu lado, enfim, escolhi aqui três, não necessariamente por ordem de prioridades, mas começava talvez por este que o Dr. Luís Almeida referiu, mas numa ótica diferente. Eu costumo dizer na brincadeira que em relação à construção do novo aeroporto é um tema de engenheiros e é um tema que, enfim, quando for decidido, seguramente que na perspectiva das companhias aéreas será bem decidido. O que nós pedimos é que seja decidido de forma rápida. Mas o que é que nos preocupa e onde é que achamos que isto pode ser um desafio à ANAC? Tem a ver com o financiamento da nova infraestrutura. Debate-se pouco, pouco se fala, fala-se muito de localização, fala-se pouco de saber como é que isto vai ser pago. E eu acho que é um debate que tem de ser feito, o contributo que nós, a Associação das Companhias Aéreas, podemos dar, porque vimos isto acontecer noutros países, noutras localizações, é que isto esteja presente desde o início e que se pense quem é que vai pagar o novo aeroporto. Porque se a opção for construir algo de raiz, naturalmente que terá de haver aqui um esforço em termos de orçamento de Estado. Se a perspectiva for uma solução combinada, isto também não está isento de problemas e, portanto, importa pensar quem é que vai pagar. Se são os utilizadores da atual infraestrutura que vão pagar a nova, numa lógica de subsidiação cruzada, enfim, já tivemos no passado isso, quando foi a construção da Ponte Vasta Gama, e o nosso Tribunal Constitucional já o disse, cuidado, porque não pode ser assim. E, portanto, é preciso olhar e perceber em que medida é que os futuros utilizadores de uma segunda infraestrutura poderão, ou será adequado fazer os atuais utilizadores da infraestrutura que se vai manter pagar. Portanto, são questões que devem estar na ordem do dia e achamos que a ANAC aqui tem um papel fundamental em recentrar a discussão naquilo que interessa. O segundo desafio é a parte do ambiente, e a parte do ambiente, enfim, está aí, são muito conhecidos, são conhecidas já as políticas que a União Europeia estabeleceu, as metas ambiciosas em termos de redução de emissões que vêm para 2055, a própria indústria já assumiu compromissos também de o fazer e até ultrapassar essas metas. O pedido ou o apelo aqui à ANAC é que tenham um olhar vigilante sobre a adequação de certas medidas que possam ser tomadas ao nível nacional. E se me é permitido aqui o parênteses, criar uma taxa de carbono para viagens aéreas de 2 euros, em que não há um único cêntimo desse valor, um único cêntimo que vá para projetos ligados à área de ambiente da aviação, não nos parece ser uma medida comportamental ou uma medida que, numa ótica de política pública, faça sentido. Isto é, uma taxa turística travestida de medida ou de taxa ambiental. Não há retorno, não há incentivo, não há nada que leve aqui a uma alteração comportamental por parte das companhias aéreas ou dos stakeholders da aviação. E, portanto, mais vale pensar as coisas com profundidade e se o trabalho está a ser feito ao nível comunitário e se esta indústria é global, se calhar mais vale fazer e acompanhar e dançar ao som daquilo que é a música que vem em termos comunitários. Nota final também, e que o Dr. Luís Almeida, com sua elegância, referiu, e portanto que para nós é muito importante, e achei graça ontem à expressão do professor Pedro Costa Gonçalves, do direito à regulação, naturalmente como regulados, como clientes no bom sentido desta casa que é a ANAC, nós o que queremos é eficiência. E esse pedido de eficiência é um pedido não só de quem está por cá, de quem, enfim, lida todos os dias com uma casa onde há uma enorme necessidade, e bem, por razões de segurança, de certificação, de procedimentos, de supervisão, de monitorização, mas, eu não sei se vou dar uma novidade à plateia, se calhar poucos sabem que o maior regulado em termos de número de aeronaves não é a TAP. O maior cliente desta casa, que é a ANAC, em termos regulados, não é a ANAC. É uma companhia estrangeira que está em Portugal e que escolheu Portugal porque entendeu que tinha aqui condições para estar. Por muitíssimos motivos, que me dispenso aqui de anunciar, mas não tenho a mínima dúvida de que é o maior sinal, ou o menor sinal, de
perda de eficiência, de perda de capacidade de resposta, não tenho a mínima dúvida de que sairão do nosso país e que procurarão uma outra jurisdição de onde têm recebido inúmeros cantos de sereia. Portanto, é importante ouvir também, antes de se tomar alguma decisão, os práticos, aqueles que estão cá, aqueles que sentem e também aqueles que escolhem Portugal, para que estes possam testemunhar o motivo que os leva a estar cá e não estar a outro sítio. Portanto, isto não é tanto um desafio da ANAC, é mais um desafio geral para os atores do setor da aviação em Portugal, incluindo decisores políticos, de antes de tomarem decisões, perceberem quais são os efeitos e o que é que isso pode causar e, sobretudo, se o estão a fazer também no interesse dos regulados e dos que estão no nosso país. Muito obrigada. Dr. Luís Cardoso Ribeiro, eu pedi-lhe mesmo para cumprir os 3 minutos, para ver se conseguimos acabar rigorosamente a horas. Eu vou tentar ser breve. Eu queria frisar 4 desafios, não só para Portugal, mas também mais a nível europeu. Queria frisar a parte de estratégia, da parte de processos e estrutura de uma organização como a ANAC e uma autoridade de aviação civil, as pessoas, são importantes, e tecnologias de informação e comunicação. Para começar com a estratégia, a definição de uma estratégia para desenvolver continuamente a organização, a definição de ações concretas e também no prol de os novos desafios na mobilidade urbana, aérea, meio ambiente, sustentabilidade, digitalização de processos. Evoluir para a organização à prova do futuro, ou seja, envolver os stakeholders e em todo este processo estratégico. Também, de uma forma estratégica, a defesa do interesse nacional, ou seja, português, no contexto internacional e europeu. Há sempre áreas a ter em conta quando se desenvolve novas estratégias, também a nível nacional e também em conjunto utilizando os países da língua portuguesa. Comunicar, sensibilizar os funcionários, o staff, relativos aos objetivos estratégicos e prioridades definidos, mas também sincronizar com o poder político, ou seja, Ministério, Governo, etc., todas estas políticas, em sintonia. Desenvolver indicadores de desempenho, medir os objetivos atingidos para poder evoluir e continuar em progresso. Relativo aos processos e estrutura, aprimorar os processos, objetivos de uniformizar e sincronizar dentro da organização. Também melhorar o ponto de contacto, já frisado por os outros membros do painel. Informar e comunicar e saber quem faz o quê dentro da organização, em relação aos stakeholders. Relativamente a pessoas, também visto todo o desafio na área técnica, na área de evolução, na área aeronáutica, na área da informatização, segurança da parte informática, medir e analisar atividades versus ao staff necessário, planeamento estratégico de funcionários, necessidades, etc. Introduzir uma cultura proativa a operar de uma forma de projeto planificado. Promover a retenção de staff, pode ser difícil, não havendo uma autonomia financeira, não havendo um processo de promover a igualdade, a confiança dentro do staff, poderá, a médio e longo prazo, ter consequências graves e não voltar aos problemas dos anos atrás, do tempo ainda do INAC, como já frisado por Dr. Luís Almeida. Comunicar claramente dentro dos objetivos dentro da organização. Monitorizar o nível de satisfação dos funcionários também é importante. Definir o progresso nas carreiras profissionais e aprimorar o sistema de governance em todos os níveis. Agora, para finalizar e para não alongar mais tempo, o que é importante também é o desafio nas áreas das tecnologias de informação e comunicação. Aprimorar os sistemas informativos, digitalizar, sistema integrado para auditorias, inspeções, gestão de documentos, etc. Um desafio seria também introduzir um e-service, um serviço de uma plataforma única, que se possa reduzir a carga administrativa, o uso das mesmas ferramentas dentro da autoridade, será o desafio. Já provavelmente existe, mas pode ser mais desenvolvido ainda. Compartilhar os dados e informação entre departamentos e direções. Tanto
melhoramento interno dentro da organização, como também para os seus stakeholders. Isto é os novos desafios, de uma forma mais abstrata, mas é o que se tem verificado dentro dos Estados-membros, das autoridades dos Estados-membros da União Europeia e há certas dificuldades em desenvolver nesse tempo. Portanto, estes para mim são desafios para as autoridades de aviação civil e também, nomeadamente, a ANAC, nos próximos tempos. Muito obrigada, Sr. Eu tenho informação que, ao contrário do que dissemos, ainda temos 1 minuto, ainda estamos em tempo. Eu sumariava muito rapidamente, enfim, no fundo, as conclusões desta. Isto é uma reflexão histórica que é importante para nós, para repensarmos o modelo da relação, porque é aqui que estamos, no fundo, 10 anos depois da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, e o propósito é este, é não cometermos erros do passado, melhorarmos para o futuro e enfrentarmos os desafios com conhecimento dos mesmos. E a conclusão que eu retiro é que, justamente, este modelo trouxe muitas vantagens e melhorias à relação do setor e aos regulados. Naturalmente, nem tudo é perfeito. Estamos no bom caminho, pelo que percebi, no sentido de, enfim, nenhuma questão relativamente à independência, porque está absolutamente assegurada, assim se mantenha o modelo que o permite, mas também no sentido do reforço da qualificação, capacitação, competência, da própria previsibilidade, e nesta matéria eu aproveitava para dizer e deixar aqui uma nota muito especial. Tem que ser muito clara a divisão de competências entre a regulação e as competências políticas, porque os problemas que foram identificados muitas vezes resultam disso, não só no contrato de concessão, como até na questão da taxa de carbono. Como sabe, são decisões políticas, não do regulador, e naturalmente que o regulador que defende o desenvolvimento do setor também considera que o produto das taxas pagas pelo setor da aviação civil deve ser canalizado para o próprio setor. E, portanto, relativamente a esse aspecto, estamos muitas vezes alinhados. Precisamos é de quê? Cooperação, diálogo, conhecimento de tudo aquilo que são as posições de todos para melhor podermos regular. E são estas as minhas conclusões, e por ter tido realmente a preocupação de cumprir o tempo e fazer aqui um take-off com muita potência, diria eu, para voarmos mais altos, troquei um pouco o protocolo, mas naturalmente não posso deixar de terminar este painel sem agradecer muitíssimo à AMT, toda a organização, na pessoa da senhora professora Ana Paula Vitorino, e também de todo o Conselho de Administração e toda a equipa que organizou. Foi muito bom ter-nos juntado a todos os reguladores para fazermos esta reflexão. Muito obrigada.